todos, é um prazer estar aqui para compartilharmos uma porção das Escrituras. Eu espero que a você que assiste este vídeo, que a palavra de Deus ela faça efeito no seu coração. Muito se fala hoje em nome de Deus, mas a palavra de Deus ela está contida na Bíblia para nós a expormos de uma forma clara, objetiva e que todos venham a compreendê-la. Então, vamos procurar ser simples, objetivos, sem nenhuma complicação, para que você possa compreender qual é o propósito de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. O texto que nós vamos compartilhar encontra-se lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir dos versos 12 até o versículo 20, que diz assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Palavra do Senhor, que Ele nos abençoe pela sua graça e pela sua misericórdia. Existe uma serpente que vive no continente asiático. Ela é chamada de bungaros. Esta serpente, ela possui 4 características que as difere das demais. A sua primeira característica é o seu colorido. Ela tem uma gama variadíssima de cores. Tem ela preta e amarela, preta e branca, verde e branca, amarela, preta e vermelha, enfim, é muito grande a variedade de cores que ela possui. A sua segunda característica, ela é mansa, ao ponto de, quando ela se encontra com o ser humano, ou o ser humano se encontra com ela enrolar-se e esconder a cabeça por entre o corpo, ao ponto de você poder manipulá-la, segurá-la, e ela não te fazer absolutamente nada. A sua terceira característica é que quando ela pica, ela não deixa marcas. E a vítima não sabe que foi picada. Você pode até desconfiar, olhar para a parte picada, sentir que alguma coisa tocou em você, mas ao contrário das demais serpentes, não há inchaço, não há dor, não sangra e não deixa nenhuma marca. E a sua quarta e mais terrível característica, a ação do veneno. A vítima geralmente começa a sentir o efeito depois de 1 a 6 horas. E aí, como é a reação da vítima diante do veneno? Uma vez inoculado, a primeira coisa que ele causa é uma forte dor abdominal, ao ponto da pessoa chegar a curvar-se. Depois, uma vertigem. E, por fim, começa uma paralisia dos membros voluntários, os pés, pernas, mãos, pescoço. A vítima fica totalmente imóvel.
e depois vai começar a respirar lentamente, cada vez mais lento, até o fechamento do diafragma e a morte por asfixia. Os médicos chamam de síndrome do encarceramento. A vítima fica presa dentro do próprio corpo. Não se ouve o grito de socorro, o pedido de ajuda, e a vítima fica completamente consciente, vendo e ouvindo tudo ao seu redor, mas incapaz de mover um dedo. E por que é que eu estou dizendo isso? Existem dois sistemas que eles têm uma ação sobre a vida do ser humano igual ao veneno da Bungaros. Um é o mundo, com as suas propostas, ele se apresenta com as suas cores, com as suas sutilezas, mas carregado de veneno mortal, que paralisa o ser humano na sua existência, ao ponto de, quando ele percebe, ele está completamente encarcerado. E o segundo sistema é o sistema religioso, que também se apresenta como algo inofensivo, até útil. O sistema religioso ele é tão terrível que ele encarcera o ser humano com uma proposta de que as coisas, no final, vai dar tudo certo, se ele fizer tudo certinho, de acordo manda o figurino, nenhum problema vai acontecer em sua vida, que Jesus tem uma responsabilidade de blindá-lo se ele fizer seguir todos os trâmites do conjunto doutrinário religioso, só que quando o ser humano percebe, ele está totalmente paralisado, imóvel na sua existência. E só tem uma coisa que pode livrar, só tem algo que pode livrar o ser humano deste destino, que é Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação e da libertação do homem deste encarceramento. Estamos numa série Saindo da Redoma, a igreja para além do templo, fora daqui dessas quatro paredes. E uma das preocupações hoje em relação ao Evangelho é porque ele está se tornando uma espécie de bons conselhos. Não é mais a salvação em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão indo às igrejas para poder ouvir bons conselhos. Até a forma como você convida alguém já compromete o Evangelho. Porque muitas vezes Jesus é mostrado ou revelado como um solucionador de problemas. É como se você entrasse em um supermercado, escolhesse o produto, pagasse por ele e levasse para casa. Mas é isso que o Evangelho nos ensina? É isso que a palavra revela? Não. O texto que você acabou de ler, junto comigo, é o texto que fala do início do ministério de Jesus Cristo. E o interessante é que, se você pegar a vida de Jesus, o homem Jesus Cristo, a Bíblia relata o seu nascimento e as suas ações até os 12 anos. Quando chega aos 12 anos que Jesus é encontrado pregando, ensinando no templo, há um intervalo. Não se fala mais dali para frente. Fala-se apenas do nascimento, dá um intervalo, 12 anos, e depois, quando Jesus aparece, ele está com 30 anos, como relata o Evangelho de Lucas. Interessante, Jesus ficou 18 anos oculto. Por que isso? É como se Deus estivesse inserindo o seu filho em uma cultura, interagindo com o povo, como se ele estivesse observando todos os movimentos, para poder, quando ele começasse o seu ministério, começar perfeitamente integrado em uma sociedade, em uma cultura. E quando você chega no Evangelho de Mateus, capítulo 4, que diz que no verso 15, terra de Zebulon, terra de Naftali,
caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Segundo Flávio José, essa região havia mais ou menos 3 milhões de pessoas. E é por lá que Jesus começa o seu ministério. E como o tema proposto desta mensagem é atitudes que mantêm livre ou que nos mantêm livres, vamos ver com Jesus Cristo que atitudes ele tomou com o seu ministério, em relação ao seu ministério, que pode nos ajudar a ter uma consciência missionária, uma consciência do que é o Evangelho, para sermos livres diante do mundo e da religiosidade, desses dois sistemas. Preste atenção que o texto diz o seguinte: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Fala de uma grande extensão que Jesus está percorrendo. Olha que interessante. O que é que Jesus nos revela com isso? É que o Evangelho, ele não é para ser contido, ele é para ser expandido. O Evangelho não é todo mundo certinho, contido, bonitinho, arrumadinho, ali no templo, todos ajustadinhos. Não. Evangelho é pé no chão, pé no mundo, ele é expansivo. Jesus foi aquele, o Deus que botou os pés na poeira da Palestina, caminhou entre os homens, se identificou com eles e anunciou o Evangelho. E a proposta de Jesus Cristo é de uma vida tão expandida que, se você ler o relato do Evangelho de João, João focou muito nisso, quando ele se encontra com a mulher samaritana, no capítulo 4, e ele diz para ela: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mais à frente, João 7, 37 e 38, Jesus diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. No mesmo Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, Jesus diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Percebe a proposta do Evangelho? É vida, e vida que se expande, vida que interage, vida que sai das 4 paredes do templo e vai para o mundo proclamar essa mensagem. No templo, nós aprendemos a beleza do Evangelho, a beleza de Cristo, porque esse mundo lá fora é um horror. E você quer ver a prova disso? O texto, no verso 16, diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O Evangelho nos dá um exato conceito, desperta a nossa consciência do que é a realidade do mundo, a sua realidade primária. O mundo não é aquilo que eu vejo, o mundo é aquilo que a Bíblia revela. Essa aqui é uma realidade espiritual, ela é invisível e ela só pode ser discernida com o olhar de Jesus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. E quando ele convence esse homem do pecado, ele passa a perceber que a humanidade, assim como ele, está envolta em trevas. Segunda coisa que o Evangelho é, além da primeira, ele é para ser expandido, ele não é para ser contido. A segunda coisa que o Evangelho nos revela, olha o que diz o texto, aí mesmo no versículo 16, diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É que o Evangelho ele não trabalha com os nossos desejos egoístas, ele vem
para uma necessidade do homem. Quem está nas trevas precisa de quê? De luz. Qual é a necessidade de quem está na região das trevas? É luz. É por isso que quando Jesus começa o seu ministério, o verso 16 diz que eles viram grande luz e resplandeceu-lhes a luz. O Evangelho não trata dos meus nem dos seus desejos egoístas, mas sim da real necessidade do homem. Nós vivemos em uma sociedade onde ela ultimamente elegeu 4 redentores. O mundo sempre teve seus redentores através da história. Houve uma época que foram as artes, houve uma época que era a filosofia, houve uma época que até as guerras tinham propostas de se redimir. E agora, em pleno século XXI, surgem mais 4 redentores. O primeiro redentor é o consumismo. Porque se antigamente René Descartes, quando ele disse penso, logo existo, a mídia, o marketing, as empresas de publicidade deram um jeito de substituir, trocando o penso pelo consumo. Não é mais penso, logo existo. Consumo, logo existo. Consumir é existir. Nessa sociedade, quem não consome passa desapercebido. Quando você assiste uma propaganda, não pense você que a intenção da propaganda é apenas que você compre aquele produto. Ela quer transmitir a seguinte ideia, que se você não consumir aquele produto, você está ficando para trás. Você não está plugado com a sociedade. Só para vocês terem um exemplo de como as pessoas acreditam nisso, é o fato de você ver gente que compra sem nenhuma condição de pagar, de arcar com compromisso. Eu cito alguns exemplos. Eu tenho um conhecido que ele adquiriu um veículo, mas teve que devolvê-lo, pois não teve condição de pagá-lo. E quando eu vi com aquele veículo, eu olhei e disse, nossa, mas fulano comprou um carrão de último tipo, mas teria essa necessidade? Só que ele não tinha condição nenhuma de pagar. E alguns dias depois, teve que passar o veículo para frente. Agora, olha que interessante. Isso não parece loucura? E interessante que as pessoas dizem o seguinte, o dinheiro é meu, eu faço o que quero com ele e ninguém tem nada a ver com isso. Estão redondamente enganados. Primeiro que o dinheiro não é dela, que ela já deve tanto, que ela já não tem mais dinheiro. Aquele dinheiro já não pertence mais a ela, pertence às dívidas, aos seus credores. Segundo, faço o que quero, não. Ele é condicionado, ele faz o que a mídia quer, o que determina o sistema. Compre isso, compre aquilo, é o último tipo, é o último modelo. Você vai comprar com dinheiro que ainda não tem, aquilo que não precisa, para impressionar a quem não conhece, já diria o economista. E ninguém tem nada a ver com isso? Tem sim. Os seus credores têm que receber, a sua família está envolvida nisso e está sofrendo as consequências disso. Então, o dinheiro não é seu, certo? Não adianta você se arrogar dessa afirmação, o dinheiro não é seu. Você não compra aquilo que realmente é necessário, não é o que você quer, mas o que o sistema determina que você compre. E tem gente que tem a ver com isso. Os seus credores, a sua família, porque todos são prejudicados.
O segundo redentor é o empreendedorismo. O ser humano agora ele é empresário de si mesmo. Já não se faz mais uma academia por questão de saúde, por uma recomendação médica, apenas para manter a forma. Você já não paga mais uma academia, você investe em uma academia, porque imagem é tudo dentro do sistema. E você tem que estar bem apresentável para a sociedade. É concorrência, quem se apresenta melhor vence. Só para vocês terem ideia dessa questão do empreendedorismo, as pessoas chegam ao ponto de injetarem no corpo toxina botulínica de vaca, botox, é o que é, para poder mudar a aparência. Se antes as cirurgias plásticas eram feitas para corrigir defeitos, hoje elas são feitas para que você seja o que você quer ser, a imagem que você quer ter. Eu quero o nariz de fulana, eu quero a orelha de cicrano, eu quero ter o olhar de tal atriz, de tal ator. As pessoas já perderam a sua identidade dentro desse sistema. Elas estão aprisionadas, encarceradas. A sua mente já está embotada. O veneno está no ápice do seu efeito. Terceiro redentor dentro do sistema é o entretenimento. Nós vivemos em um país onde temos como esporte principal o futebol. Eu gosto de futebol, assisto futebol, torço, mas há um limite. E o interessante é que a mídia transformou esse entretenimento em uma verdadeira religião. Roma foi muito inteligente quando criou os esportes de arena, a época do Coliseu, onde chegou o ponto de se ficarem 6 meses tendo jogos, dia após dia, durante 180 dias. Foi uma ideia do imperador para poder justamente manipular as massas. A expressão pão e circo, ela é originária daí. As pessoas iam para os estádios, para o Coliseu, ver lutas de gladiadores, ver corridas de cavalos, ver enfrentamento de homens com feras, e elas vibravam, iam à loucura. E lá dentro do Coliseu era distribuído pão e vinho. E aí o que é que acontecia? Naquele momento, enquanto as massas estavam no Coliseu, Roma estava tranquila, porque era uma espécie de anestesia na população, para poder ninguém parar para refletir e para pensar no que realmente era importante para a vida. E eles conseguiram fazer isso até os dias de hoje. A FIFA, acusada de desviar bilhões, ela há muito tempo já tinha percebido isso. Por isso que foi criada essa federação, justamente porque ela sabia o poder do futebol. As pessoas que pensam antecipadamente, que saem na frente, elas têm o domínio. E foi exatamente isso que eles fizeram. Preste atenção como a mídia trabalha tanto a questão da paixão no futebol, que ela virou uma religião, O entretenimento já não é mais apenas para divertir. Ela faz parte da alma do cidadão. Perceba que ela é como uma religião pelo seguinte fato. Ela possui o seu templo, que são os estádios, possui os seus fiéis, que são os torcedores, tem os seus ídolos, que são os jogadores, o técnico é uma espécie de sumo sacerdote, possui os seus cânticos espirituais. Já viu os hinos dos clubes? Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Eu não morro com a minha família, com a minha esposa, eu não vou até a morte, mas com o Flamengo eu vou. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio, aonde o Grêmio estiver. Percebe? Você pode dizer, não, mas isso aí já é exagero. Não,
no Brasil se mata por futebol. Briga em estádios por causa de futebol. A paixão, o entretenimento virou paixão, e é aí que mora o perigo. Não se vai mais a um estádio apenas por diversão. Vai a um estádio disposto a matar ou morrer. Certo que nem todos vão com esse pensamento, mas a partir do momento que um grupo vai, os outros correm perigo. E o ser humano elegendo o entretenimento como seu redentor, ele extrapola os limites desse entretenimento. Já não é mais apenas para divertir, faz parte da alma do cidadão. E o quarto redentor do homem, a tecnologia. A tecnologia se apresenta como uma porta aberta para a felicidade. Ela é boa, é útil, não vivemos sem ela, mas ela tem o seu limite. E você imaginar que através de um smartphone, o ser humano tem praticamente um mundo nas mãos. A velocidade da informação, da comunicação. Só para vocês terem uma ideia, quando as Torres Gêmeas foram atingidas, em 11 de setembro, agora estamos falando de 11 de setembro de 2001, em 6 minutos, o mundo inteiro já sabia, estava vendo ao vivo as imagens das Torres Gêmeas. Só para vocês terem ideia. Se fosse hoje, seria muito mais rápido ainda. É uma porta aberta, é um mundo de opções. Só que a tecnologia, o entretenimento, o consumismo, o empreendedorismo, eles esbarram em um único problema. Nenhum desses redentores tem sangue. O único é Jesus. Só Ele verteu o seu sangue na cruz para nos redimir. Esses redentores eleitos pelo homem não têm sangue para derramar por eles. Pelo contrário, no final, o sangue que jorra é o do homem. É por isso que o Evangelho, ele revela que a humanidade caminha nas trevas. Ela, sem Jesus, está totalmente perdida. Essa expressão jazer, ela dá uma ideia de uma pessoa na horizontal, totalmente imóvel, parada, sem poder mexer um dedo. É o significado da expressão. E quando ele prossegue, ele diz assim: viviam na região e sombra da morte, perigo de vida. Se a luz não aparece, se ela não resplandece, nós estávamos completamente perdidos. O Evangelho é a única esperança para o ser humano. A única. O Evangelho, ele é singular. O mundo é plural, mas o Evangelho é singular. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outras opções. É só Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Terceira coisa em relação ao Evangelho, está aí no texto, no verso 17, que diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Evangelho não é conforto. Evangelho é confronto. Se você está procurando conforto, o Evangelho não é seu lugar. Quando eu falo conforto, eu estou falando de comodismo, de você procurar por algo em que você viva tranquilo, sem nenhum problema, sem nenhum trabalho, apenas colhendo os louros da sua escolha.
Não é. Jesus nos chama a remar contra a maré. Quando eu morava na Bahia, eu conheci um pescador chamado Seu Dedé. Ele vivia em Arembepe, uma vila de pescadores. Arembepe em Tupi-Guarani significa dar a volta, porque existe lá um grande rochedo, onde todas as embarcações que chegam têm que dar uma volta para poder ancorar na praia. E Seu Dedé, aos 65 anos, físico, nunca foi em uma academia, mas todo definido. E eu, conversando com ele a respeito, né, dele aos 65 anos, estar com aquela forma física, ele me dizia, eu sempre remo contra a maré. Remar contra a maré desenvolve os músculos, nos dá força. Foi justamente para isso que Jesus nos chamou. O Evangelho ele é contra a cultura. Ele rema contra a maré. Seguir o fluxo da maioria é a coisa mais fácil que existe. Difícil é remar contra a maré. É por isso que o Evangelho não é um conforto. Porque essa ideia romântica de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pensa que isso é fácil para um político corrupto? Ele aceitar isso? Você pensa que é fácil para um golpista, um ladrão, um mentiroso, um adúltero, aceitar essas verdades? Receber a seguinte palavra: arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Ainda mais cada dia que passa o homem torna-se cada vez mais autônomo e consequentemente arrogante. Pois é, o Evangelho é um anúncio de que o homem é mau, ele é inclinado para o mal, ele é propenso, não precisa fazer nenhuma força para fazer o mal. Nós fazemos força para fazer o bem. Agora o mal, o homem não precisa se esforçar. E o mal, ele é sedutor. Você quer ver uma coisa? Tenho quase certeza que todos que estão vendo e ouvindo já ouviram falar de Adolf Hitler. Existem filmes, documentários sobre tudo o que ele fez na história. Agora, quantos de vocês já ouviram falar de Konrad Adenauer? Pois é, Konrad Adenauer foi o homem que reergueu a Alemanha. Hitler destruiu, ele reergueu no pós-guerra. Mas quantas pessoas já ouviram falar dele? O mal é sedutor. Fizeram uma pesquisa recente, você sabe qual é o personagem dos cinemas que mais seduz os aficionados por cinema? Darth Vader, aquele que é do lado negro da força. É o vilão mais amado. O homem ele é inclinado para o mal é sedutor e ele chama muito a nossa atenção. Os jornais sabem disso, a televisão sabe disso, o balanço geral sabe disso. É por isso que toda vez que algo ruim acontece, há todo um investimento para que isso seja divulgado a quantidade maior possível de tempo, porque as pessoas gostam disso. Depois reclamam que estão dormindo mal, tendo pesadelo, não conseguem dormir direito. Mas o mal tem a sua sedução. E nós fomos chamados justamente para ir contra essa proposta, que está lá fora, seduzindo e absorvendo os homens. O Evangelho a gente rema contra a maré. Nós vivemos em um país onde a ignorância é vista como uma bênção. Existem pessoas nesse país que pensam que a corrupção ela é originária apenas de um partido. E no dia que esse partido deixar o poder, seremos felizes. Não é assim. A corrupção ela já começa dentro de nós, na nossa casa. Existem muitas pessoas que falam de determinados políticos, mas elas mesmas são corruptas. Elas compram monografias, elas roubam o horário de trabalho que o patrão está pagando
mas ele está fazendo de tudo para burlar aquele horário e ficar na ociosidade. As pessoas compram atestados médicos. O mal é sedutor e o homem é inclinado para ele. É por isso que ele está nas trevas, na região da sombra e da morte. Mas ele não percebe porque está cego espiritualmente. E quando nós anunciamos o Evangelho, nós confrontamos este homem para que ele se arrependa, porque está próximo o reino dos céus. E por último, meus irmãos, o Evangelho é o poder das coisas simples. O texto diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos. Olha que interessante. Quem caminha, vê. Percebe a atitude de Jesus? Ele está aqui interagindo com a rotina destes homens. Eles são pescadores. O texto diz que eles estavam lançando a rede ao mar porque eram pescadores, é óbvio. E Jesus vai transformar esse ato banal em algo sensacional. Ele olha e diz: ali está o que eu preciso. Quantas pessoas passaram por esta cena totalmente desapercebidos? Só que Jesus, ele tem o poder de extrair da rotina valores que por mim e por você passam desapercebidos. Rotina tem um peso esmagador em nossas vidas. Ela destrói casamentos, relacionamentos. A rotina tira o encanto das coisas. Vai perdendo a cor, a beleza. Já não olhamos mais como no primeiro olhar. Só que Jesus, ele usava a rotina como arma poderosa para anunciar o Evangelho. E olha o que ele diz. E disse-lhes, versículo 19: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que Jesus está querendo dizer, nos revelar com isso? Olha, a essência vai ser mantida. Vocês vão continuar sendo homens, pescadores. Só que com um detalhe. A partir de agora, os seus atos terão desdobramento eterno. Vocês vão deixar o banal e vamos caminhar no extraordinário do Evangelho. Os frutos do trabalho de vocês serão para a eternidade. O Evangelho, ele usa as coisas simples com um poder que chega a assustar. Agora, estes homens tomaram atitude. No verso 20 diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Parece algo maluco, parece uma loucura. Os camaradas estão lá trabalhando, vem um homem e diz: vinde após mim. E simplesmente eles largam tudo e seguem este homem. Alguns comentaristas dizem o seguinte: havia uma expectativa em termos do Messias. E antes de Jesus começar o seu ministério, já havia aparecido vários dizendo ser o Messias. Mas as suas obras o denunciaram. E eles, todos eles, fracassaram em seu ministério, porque era falso. E só existe o falso porque existe o verdadeiro. Você nunca viu nota de R$3, porque não existe uma nota verdadeira de R$3. Agora, uma nota de 50, de 100, falsa existe, porque existe a de 50, a de 100, verdadeira. Agora, quem o chama é o verdadeiro Jesus. E quando ele chama, as suas ovelhas ouvem a sua voz e jamais darão ouvidos à voz do estranho. O próprio Jesus afirma isso no Evangelho de João, no capítulo 10. Então, estes homens aqui, não foram eles que escolheram. Eles foram escolhidos por Jesus. Nós não temos tal poder. O nosso poder de escolha, ele é corrompido.
Se Deus for deixar à mercê das nossas escolhas, nós naufragamos. O caminho não vai ser o Evangelho nem Jesus Cristo. É por isso que é Ele que chama, é Ele que convoca, é Ele que desce, é Ele que vem para resgatar. Porque da parte do homem, jamais isso aconteceria. E quando Ele diz, vinde após mim, e eu vos farei, preste atenção, andar após Ele, segurança. É Ele que toma a dianteira. É Ele que mostra o caminho. E quando Ele diz, eu vos farei, Jesus está dizendo o seguinte, eu transformarei e mudarei a vida de vocês de uma forma radical. Eu não vou transformar você em um radical, maluco, em um doido, como muitos estão por aí em nome de Jesus. Não. É uma questão de caráter. É uma questão de caminhada na existência. Assim como Ele está caminhando junto ao mar da Galileia, nós vamos também caminhar pelas ruas, pelos bairros, pela cidade, com essa mesma missão. Pescando. Pescando. Agora há de se entender o seguinte, vida de pescador não é fácil. Tem dia que as redes vêm abarrotadas. Tem dia que ela vem completamente vazia. Mas o pescador, ele não desiste. No outro dia, ele já se lança ao mar de novo. E de novo, e de novo. No mar tem tempestades. Tem calmaria. No mar, acima dele está o sol, mas também cai forte chuva. No mar sopram ventos impetuosos. Só que tem um detalhe. Quem está no comando é Jesus. E se Ele está no comando, você pode ter certeza de uma coisa. A navegação chega ao seu objetivo e a pescaria atinge o seu resultado. O Evangelho é simples, usa as coisas simples e é poderoso na sua simplicidade. Para sairmos da redoma, temos que ter a consciência do que é o Evangelho. De que Deus, no pior, nos deu o melhor, Jesus Cristo. Eu só estou aqui expondo as Escrituras porque, no pior da minha vida, eu entendi que Deus me enviou o melhor para a minha vida, Jesus Cristo. Mas Ele não é propriedade particular, Ele não é uma posse, Ele não é um bem no qual eu guardo para mim. Muito pelo contrário, Ele é um tesouro a ser compartilhado. Tesouro, a primeira coisa que vem à vista é nós escondermos, para que ninguém roube. No Evangelho, o tesouro é exposto, para que todos o vejam. Assim é o Evangelho, é um tesouro exposto. Cristo veio para nos salvar. E essa consciência em nossos corações nos liberta, nos mantém livres, dentro de um mundo completamente perdido, mas que há esperança para ele. E a esperança é Jesus Cristo. Que vocês tenham compreendido a mensagem, que vocês absorvam da palavra, creiam e vivam para a honra e a glória de Jesus Cristo.